Está no ar mais um vídeo aqui no canal Tu Estrelas Conduz. Uma boa tarde a todos nesta terça-feira, dia 14 de junho. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro já entrou 9 horas da manhã. O segundo é esse aqui, entrando sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje não teremos a nossa live, hoje não teremos o nosso debate glorioso. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui agora, esse vídeo para vocês. A gente volta com a live na quinta-feira, a nossa tradicional live pós-jogo. Terminou o Botafogo e São Paulo. Pode correr para cá, estaremos ao vivo. Bom, temos assuntos importantes para tratar neste vídeo aqui. Peço para vocês ficarem até o final, para a gente trocar essa ideia, para a gente debater o que vem acontecendo nos bastidores do Botafogo juntos. Mas primeiro eu quero falar sobre o atacante Jefinho, ele que vem se destacando nos treinos do time B do Botafogo, e ele foi chamado para treinar com o elenco principal na atividade que aconteceu hoje, terça-feira, lá no Espaço Lunier, e essa informação é do José Pacini lá no Twitter. É o seguinte, o Jefinho, ele será observado pelo técnico Luiz Castro e a sua comissão técnica, e ele pode pintar como novidade na lista dos relacionados para o jogo contra o São Paulo na próxima quinta-feira no estádio Newton Santos, 4 horas da tarde. Lembrando que quinta-feira é feriado, hein? O setor ofensivo perdeu muitas peças recentemente, vale lembrar, por conta de problemas físicos, como Gustavo Sauer, Diego Gonçalves e o Lucas Fernandes. Já na semana passada, o Jefinho foi titular no jogo treino, vencido pelo Botafogo, Botafogo B, né? Ele tava treinando lá no Botafogo B, teve um amistoso semana passada. O Jefinho foi titular e vencemos ali o Fluminense Sub-23 lá nas Laranjeiras, e ele marcou um belo gol, o que fechou o placar em 3-0 para o Botafogo. O jogador, vale lembrar, o Jefinho, ele veio do Resende, está emprestado até novembro e chegou com a opção de compra. Bacana, boa sorte ao Jefinho, muito bom jogador, jogador interessante. Se ele mostrar no profissional o que ele vem mostrando no time B, ele vai render com a camisa botafoguense. Tomara que a camisa não pese, e que bom, né? Precisou a torcida gritar, precisou a gente expor isso, falar nas redes sociais, Twitter, Instagram, para o Castro e a sua comissão técnica olharem um pouco, tanto para o Sub-20 quanto para o time B, para tentar pincelar alguém. E que bom que o Jefinho foi chamado. Vamos torcer para ele render aí no time principal com a camisa botafoguense. Bom, tô com a tabela aberta aqui, vou pegar para vocês os próximos 5 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro, fora o jogo contra o América Mineiro pela Copa do Brasil. Pra gente conversar o seguinte, a abertura da segunda janela acontece no dia 18 de julho. Até lá serão 7 jogos, 21 pontos disputados até chegarem os novos reforços e eles poderem atuar. Então até lá estaremos disputando 21 pontos e a gente tem que pontuar e a gente tem que jogar para vencer até lá, porque não adianta a gente entrar nessa maré que a gente tá, perder jogos até lá, porque depois para recuperar vai ficar complicado. Mas eu peguei aqui os próximos 5 jogos do Botafogo no Brasileiro. Nessas próximas 5 rodadas serão 15 pontos disputados. Lembrando que nos últimos 15 agora, nos últimos 5 que nós jogamos, a gente conseguiu apenas 1 ponto de 15. Perdemos 4 jogos, empatamos 1. Vamos lá. Na próxima quinta-feira, Botafogo e São Paulo. Final de semana, domingo, Internacional fora de casa. Depois o Botafogo recebe o Fluminense no estádio Newton Santos. Aí o Botafogo joga no meio de semana pela Copa do Brasil contra o América Mineiro. Primeiro jogo no Independência, numa quinta-feira, 7 horas da noite. Aí depois mais 2 jogos do Brasileiro. Bragantino fora de casa e Cuiabá também fora de casa. Então os próximos 5 jogos do Botafogo no Brasileiro: São Paulo, Internacional, Fluminense, Bragantino e Cuiabá. O que isso quer dizer? 15 pontos disputados e a gente vai ter que pontuar e a gente vai ter que jogar para vencer.
Chegou o momento, vou colocar aqui do lado para vocês entenderem o que eu tô falando. Cheguei a postar isso lá no nosso Twitter. Hoje é importante você seguir a gente no Twitter ou no Instagram. Os links aqui na descrição. Eu postei lá no Twitter o seguinte, eu não sei se vocês vão concordar comigo. Chegou a hora do técnico Luiz Castro colocar os medalhões, os caras que foram contratados aí na era SAF para poderem atuar. Saravia, Lucas Fernandes, Sampaio, PK, Piazon, Tietê, geral. Todos esses medalhões que chegaram na era SAF, esses caras têm que assumir responsabilidade neste momento e eles tecnicamente são melhores do que esses jogadores da Série B que estão sendo titulares no momento. Eu postei isso porque não adianta você contratar 65 milhões de reais nessa primeira janela, como contratamos, para colocar a responsa no Del Piage, no Kaique, no Matheus Nascimento. Chegou a hora do Castro, nesses próximos jogos, principalmente nesses 5, colocarem esses medalhões em campo. Iverson, mas eles vêm jogando, a gente vem vaiando, muitos aí já tiveram mais de uma oportunidade e não renderam. Tem que dar uma sequência para esses caras. A gente não tem como cobrar Piazon, a gente não tem como cobrar PK. Se eles atuarem um jogo, aí sai, aí joga outro, depois sai. O Castro, se ele for esperto, se ele for malandro, ele tem que dar uma sequência para esses caras aqui, esses medalhões, para eles poderem jogar 3, 4, 5 jogos seguidos e nós, torcedores, podermos cobrar esses caras. Se o Castro for esperto, o Castro tira o dele da reta agora e coloca esses caras em campo. Geral, Piazon, por mais que a gente não goste, PK, Tietê, bota todo mundo dentro de campo, porque tecnicamente são os melhores que nós temos nesse momento. E eles no banco de reserva sem jogar, recebendo em dia, voo fretado, hotel 5 estrelas, para eles está muito confortável. Aí contra o Palmeiras o PK saiu rindo. Você tem que colocar esses caras dentro de campo, por mais que eles rendam ou não, coloca eles em campo e deixa a gente julgar, deixa a gente ver com nossos próprios olhos quem vai render, quem não vai render, e eles têm que chamar a responsabilidade. Primeiro pelos nomes que ele tem, os salários que eles ganham, e na minha opinião, o Castro, nessas próximas 5 rodadas, pelo menos, que eu passei para vocês aqui, ou pelo menos até a abertura da segunda janela, no dia 18 de julho, serão aí mais 7 jogos, 5 que eu passei aqui, mais 2, coloca esses caras em todos esses jogos, dá uma sequência para eles, tenta dar confiança para eles e deixa a gente julgar. Essa é a minha opinião. Voltando aqui, rapaziada, pra gente finalizar, vou falar com vocês sobre o interesse que o Botafogo tem em mais um volante, Fran Sérgio, lá do Bordeaux da França. Mas antes, fortaleça com seu like, com a sua inscrição se estiver aqui pela primeira vez, e ative o sino, hein, pra receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Rumo aí aos 23 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Aqui não é meu, aqui é nosso. Seja membro também do canal, dá essa moral aí se você puder. R$ 2,99 só ao mês, você ajuda o canal a se manter de pé e entra lá no nosso grupo do WhatsApp. O Botafogo está em negociações com o Bordeaux da França pelo volante Fran Sérgio. Notícia em primeira mão do Thiago Franklin, mas os valores ainda estão distantes, segundo informa aí o perfil Transfer 24 Horas, especializado no mercado internacional de transferências. A diretoria do Botafogo ainda está conversando com o clube francês sobre o formato do negócio e os contatos continuarão ali em busca de uma solução para isso. Lembrando que uma eventual transferência dele só aconteceria a partir do dia 18 de julho, quando abre a segunda janela. Para quem não conhece o jogador, o Fran Sérgio tem 31 anos de idade e chegou ao Bordeaux da França na última temporada. Ele foi comprado ali por cerca de 27 milhões de reais pelo clube francês. Ele que jogava no Braga de Portugal, e o clube, no entanto, aí o clube francês que comprou ele acabou sendo rebaixado, terminando o campeonato francês na última posição. Nesta temporada, o volante brasileiro fez 27 jogos pelo Bordeaux, pelo qual ele tem contrato até junho
de 2024 e não teve gols e nem assistências. Ele foi revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, passou também pelo Paraná Clube Internacional, Criciúma, Ceará, Guaratinguetá e Marítimo de Portugal. Para quem não conhece, um volantão, marcador, um pouquinho lento, mas é marcador. E ele ali pode ser contratado pelo Botafogo. Muita gente falando que a gente já tem volante pra caramba, mas vale lembrar que o Oyama não pode jogar a Copa do Brasil, enfim. E não adianta também ter 30 volantes, 30 meio-campistas no elenco, se juntar todos não dá um. Então o Botafogo tem que se reforçar no meio de campo também, tem que se reforçar na volância, um camisa 10, pontas. Botafogo tem que se reforçar e parece que vai se reforçar. Ele é aquele volante marcador, só que ele é um pouquinho lento, mas eu vou colocar uma coisa aqui do lado também que eu postei no Twitter hoje também, uma coisa que me irrita muito. Eu postei lá o seguinte, ó: o Botafogo é muita especulação. Os bons nomes que são divulgados, daqui a pouco eles começam a fechar com outros clubes e a gente fica prorrogando igual na primeira janela, e quando tiver para fechar a janela ali, eles vão atirar para todos os lados. Então, é mais um nome que é especulado no Botafogo, mais um nome que pinta, além de vários aí que estão na mesa, vários que já estão circulando, mas é isso que eu postei aqui, na minha opinião, é verdade. A gente fica especulando, quando vê, os caras foram para outros clubes, aí daqui a pouco a janela vai estar aberta, daqui a pouco a janela está fechando, bate o desespero, assim como foi na primeira, aí começa a trazer jogadores atirando para todos os lados. O Tietê chegou aos 45 do segundo, o próprio Oyama chegou ali na reta final, então vamos prestar atenção no trabalho também do André Mazuco, do Scout, estão sendo muito criticados nesse momento, e esses caras têm que chegar agora, para ontem, para se adaptarem, treinarem, aparecerem no bid, serem regularizados, para no dia 18 já estarem dentro de campo. Não adianta chegar em julho para jogar só em agosto, porque a gente sabe como é que são as coisas aqui no Botafogo. Chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, fortaleça com o seu like, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Chegou até aqui, tamo junto sempre, muito obrigado pela audiência. Amanhã tô de volta, quarta-feira, 2 conteúdos diários, 9 da manhã, 5 da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Fiquem com Deus, se cuidem, bom restinho de terça. Fogão, eu gosto mais de você do que de...